que vai fazer? Algo que ninguém fez por ele há muito tempo. Elara já estava caminhando em direção à porta. Vou cuidar dele. Marcus observou ela sair, uma mistura de admiração e preocupação em seu rosto. Lady Elara de Whitmore era claramente mais forte que qualquer uma das esposas anteriores de Adrian. A questão era, seria forte o suficiente para quebrar as muralhas que um homem havia construído ao redor de um coração que ele acreditava estar além de qualquer salvação? No pátio abaixo, Adrian limpava suor do rosto com uma toalha, completamente inconsciente de que sua vida estava prestes a mudar novamente. Desta vez, para melhor. Adrian estava terminando de se vestir após o banho quando Marcus entrou em seus aposentos, carregando algo inusitado. Uma bandeja com comida ainda fumegante. O que é isso? Adrian perguntou, puxando uma camisa limpa sobre a cabeça. Café da manhã, meu senhor. Eu não pedi café da manhã. Nunca peço café da manhã. Marcus colocou a bandeja sobre a mesa perto da janela, onde a luz da manhã iluminava ovos frescos, fatias de pão ainda mornas, frutas cortadas em pedaços perfeitos e chá perfumado com ervas que Adrian reconheceu das montanhas. Não foi o senhor quem pediu, Marcus disse. E havia algo cuidadosamente neutro em sua voz que imediatamente deixou Adrian em alerta. Então quem foi? Lady Elara. Ela disse que notou que o senhor não come depois dos treinos matinais e que isso não era saudável. Adrian congelou com a camisa meio abotoada. Ela disse o quê? Ela também perguntou sobre suas preferências alimentares, os horários que o senhor prefere para as refeições. Se há algo que o incomoda... Marcus continuou arrumando a bandeja com cuidado desnecessário. Informei que o senhor geralmente pula o café da manhã, almoça pouco e janta ainda menos desde há algum tempo. E por que ela se importaria com isso? Talvez porque será sua esposa em 4 dias. Adrian olhou para a comida como se ela fosse uma armadilha. Parte dele queria jogar tudo pela janela. Outro gesto de cuidado. Que ele não merecia e que só tornaria tudo mais difícil quando ela inevitavelmente descobrisse quem ele realmente era. Mas outra parte, uma parte que ele havia enterrado há muito tempo, estava tocada. Isabela nunca havia se importado se ele comia ou não. Na verdade, ela havia comentado uma vez que ele ficaria mais atraente se perdesse peso. Onde ela está agora? Ele perguntou, odiando-se por fazer a pergunta. Na cozinha, conversando com a chefe Marta sobre o cardápio para a festa de casamento. Adrian sentiu algo se contrair em seu peito. Ela não deveria estar fazendo isso. Planejando sua própria festa de casamento? Se envolvendo. Se importando. Adrian caminhou até a janela, olhando para os jardins lá embaixo sem realmente vê-los. Vai tornar tudo mais difícil quando ela perceber que foi um erro. Marcus ficou em silêncio por um longo momento. Então, com a coragem que apenas anos de lealdade poderiam dar, disse, e se ela não perceber? E se ela for diferente das outras? Todas são diferentes no começo. Lady Elara perguntou sobre Isabela hoje cedo. Adrian se virou tão rapidamente que Marcus deu um passo para trás. O que disse a ela? A verdade. Que Isabela era cruel. Que o que ela fez não teve nada a ver com o senhor ser um monstro. E tudo a ver com ela ser uma pessoa sem coração. Não era seu lugar contar isso. Talvez não. Mas alguém precisava. Marcus se endireitou. O senhor sabe o que Lady Elara disse quando soube de toda a história? Adrian não queria saber, mas também não conseguia parar de perguntar. O quê? Que ia mostrar ao senhor que estava errado sobre si mesmo. E que ia começar cuidando do senhor. Cuidando de mim, Adrian repetiu. E havia algo perigosamente próximo do desprezo em sua voz, mas era direcionado a si mesmo, não a ela. Sim, como uma esposa deveria cuidar de um marido. Como uma pessoa deveria cuidar de outra pessoa que importa para ela. Adrian olhou novamente para a bandeja, para a comida preparada com cuidado, ainda morna, cheirando a lar e a esperança. Ela não me conhece, disse finalmente. Não, não conhece. Mas está tentando conhecer. E isso não deveria contar para alguma coisa? Antes que Adrian pudesse responder, houve uma batida suave na porta. Entre,
Marcus chamou, e Adrian o fuzilou com os olhos. A porta se abriu e Lady Elara entrou. Ela havia trocado o vestido elegante da noite anterior por algo mais simples e prático. Um vestido de lã azul escura que realçava seus olhos e permitia movimento livre. Seus cabelos estavam presos em uma trança simples e havia farinha em suas mãos. "Bom dia", ela disse, dirigindo-se primeiro a Marcus, e então, com um pouco mais de hesitação, a Adrian. "Espero não estar interrompendo." "Não está", Marcus respondeu rapidamente. "Eu estava justamente deixando Sua Alteza tomar seu café da manhã." Ele saiu antes que Adrian pudesse protestar, deixando os dois sozinhos. Elara olhou para a bandeja intocada e então para Adrian, que ainda estava com a camisa meio abotoada e uma expressão que ela não conseguia decifrar. "O senhor não gostou da comida?" ela perguntou. "Eu não tive tempo de experimentar ainda." "Oh!" Ela pareceu genuinamente desapontada. "Chefe Marta disse que essas são suas frutas favoritas. E o chá é feito com ervas das montanhas." Pensei que pudesse lembrar o senhor de casa. Adrian a observou enquanto ela falava. Havia farinha não apenas em suas mãos, mas uma pequena mancha no rosto, e seus olhos brilhavam com algo que ele havia esquecido como nomear: contentamento. Ela estava genuinamente feliz por estar cuidando dele. "Por que está fazendo isso?" As palavras saíram mais ásperas do que ele pretendia. "Fazendo o quê?" "Isso. Cuidando, se importando. Fazendo com que isso pareça..." Ele gesticulou vagamente entre eles. "Real? Sim." Elara se aproximou alguns passos e ele teve que resistir ao impulso de recuar. "Porque é real, Adrian. Talvez não seja amor ainda. Não nos conhecemos o suficiente para isso. Mas é cuidado genuíno. É respeito. É..." Ela procurou pela palavra certa. "É esperança. Esperança." Ele repetiu como se fosse uma palavra em língua estrangeira. "Sim. Esperança de que possamos construir algo bom juntos. Não de um conto de fadas. Eu não sou uma criança, mas algo real e duradouro." Adrian se afastou dela, terminando de abotoar a camisa com movimentos bruscos. "Você não entende o que está dizendo." "Então me explique." "Eu já expliquei ontem à noite. O senhor me contou sobre suas esposas, não sobre si mesmo." Elara se moveu para interceptar sua fuga, posicionando-se entre ele e a porta. "Não sobre quem o senhor realmente é por trás de toda essa raiva e dor. Não há nada por trás disso." "Ah, sim. Vi hoje de manhã quando o senhor estava treinando." Adrian congelou. "Você estava me observando?" "Estava. E vi um homem que luta como se estivesse tentando derrotar demônios internos. Vi alguém que move a espada como um artista move um pincel, com paixão e precisão." Ela deu mais um passo na direção dele. "Monstros não criam arte, Adrian. Eles apenas destroem. Você não sabe do que está falando." "Sei que o senhor deixou Helena partir com ouro e uma nova identidade para protegê-la. Sei que treina todos os dias, ao nascer do sol, porque a dor não o deixa dormir à noite. Sei que o senhor preparou meus aposentos pessoalmente, porque queria que eu me sentisse bem-vinda. Cada palavra era como uma flecha certeira, atingindo defesas que ele havia passado anos construindo. E sei," ela continuou, sua voz ficando mais suave, "que o senhor está com medo. Não de mim, mas de si mesmo, de se permitir acreditar que talvez, apenas talvez, mereça ser feliz." "Eu não mereço," ele disse. E havia tanto desespero na voz que o coração dela se partiu. "Por quê?" Por que Isabela disse isso? Porque pessoas que o machucaram fizeram com que acreditasse nisso. Porque é verdade. A explosão veio como uma represa se rompendo. Porque tudo o que toco se torna sombrio. Porque mesmo quando tento proteger as pessoas que poderiam importar para mim, eu as destruo. Elara não recuou diante da raiva dele. Em vez disso, fez algo que nenhuma das outras esposas havia feito. Ela se aproximou mais. "Então me destrua", disse ela calmamente. "O quê?" "Se o senhor é realmente este monstro terrível que destrói tudo o que toca, me destrua. Aqui, agora. Mostre-me essa escuridão que o senhor carrega." Adrian a olhou como se ela tivesse perdido completamente a razão. "Elara, você não entende?"
Entendo perfeitamente. O Senhor quer que eu tenha medo. Quer que eu fuja ou desista ou decida que o Senhor não vale a pena. Ela estendeu a mão na direção dele. Mas não vou fazer isso. Porque vi quem o Senhor realmente é quando pensa que ninguém está olhando. E quem sou eu? Um homem que carrega o peso do mundo nos ombros. Um homem que se culpa por tragédias que não causou. Um homem que está tão acostumado com a dor que esqueceu como aceitar gentileza. Lágrimas que ele não havia derramado em anos arderam em seus olhos. Elara, pare, apenas pare. Não vou parar, porque pela primeira vez, desde que cheguei aqui, o Senhor está me olhando como uma pessoa real, não como uma obrigação ou uma ameaça. Ela continuou com a mão estendida. Agora venha tomar seu café da manhã. Está esfriando. E chefe Marta ficará ofendida se descobrir que desperdiçamos sua comida. Por um longo momento, eles se olharam. Adrian, vulnerável e quebrado, lutando contra anos de condicionamento que lhe diziam para fugir. Elara, firme e esperançosa, oferecendo algo que ele havia esquecido como aceitar. Finalmente, devagar como um homem se aproximando de um animal selvagem, Adrian estendeu a mão e tocou os dedos dela. O toque foi elétrico, enviando ondas de choque por ambos, mas nenhum deles se afastou. Isso vai dar errado, ele disse suavemente. Talvez, mas e se não der? E pela primeira vez em 3 anos, o príncipe Adrian de Valdres permitiu-se considerar que talvez, apenas talvez, ele merecesse uma segunda chance na felicidade. Eles comeram em silêncio, mas era um silêncio diferente do jantar da noite anterior. Este tinha peso, expectativa, como o ar antes de uma tempestade que promete lavar a terra seca. Adrian comeu devagar, como se redescobriria o prazer da comida. Elara o observava discretamente por cima de sua própria taça de chá, notando como ele parecia surpreso a cada mordida, como se tivesse esquecido que comer poderia ser mais que apenas combustível para o corpo. "Está bom?" ela perguntou finalmente. Ele a olhou, e havia algo diferente em seus olhos. A frieza ainda estava lá, mas rachada, como gelo no final do inverno. "Está, obrigado." Ele hesitou, então acrescentou. "Faz tempo que ninguém se importa se eu como ou não." "Quanto tempo?" 3 anos. Talvez mais. Ele colocou o garfo na mesa, estudando-a. "Por que isso importa para você?" Elara considerou a pergunta cuidadosamente. "Minha mãe costumava dizer que cuidar de alguém começa com as coisas pequenas. Garantir que tenham comida quente, roupas limpas, um lugar seguro para dormir. Ela dizia que o amor vive nos detalhes. E você acredita nisso? Acredito que ninguém deveria ter que carregar seus fardos sozinho." Adrian ficou quieto por um longo momento, apenas a observando. Então, para sua própria surpresa, disse, "Conte-me sobre ela." "Sua mãe." Os olhos de Elara se iluminaram de um jeito que fez algo se mexer no peito dele. Ela era luz pura. Ria muito. Sempre encontrava algo bonito mesmo nos dias mais escuros. Elara sorriu, perdida na lembrança. "Quando eu era pequena e acordava assustada durante tempestades, ela me levava até a janela e me mostrava como os raios iluminavam o céu. Dizia que até mesmo a escuridão podia ser linda se você soubesse como olhar. Como ela... febre. Durante um inverno particularmente cruel, ela passou seus últimos dias cuidando de camponeses doentes na vila, recusando-se a parar mesmo quando começou a tossir sangue. Lágrimas brilharam nos olhos de Elara, mas seu sorriso permaneceu. Mesmo no final, ela estava mais preocupada com papai e comigo do que com ela mesma. Adrian sentiu uma pontada de algo que poderia ter sido inveja. Deve ter sido difícil perdê-la tão jovem. Foi, mas eu guardo tudo o que ela me ensinou. Elara o olhou diretamente, incluindo o que ela disse sobre pessoas quebradas. Que disse ela? Que as pessoas mais quebradas são frequentemente as que mais têm para dar, uma vez que aprendem a confiar novamente. Porque elas entendem a dor e nunca querem infligir isso a outros. Adrian abaixou os olhos para sua taça. Sua mãe não me conhecia. Não conhecia. Mas eu estou começando a conhecê-lo. E o que você vê? Elara se inclinou para frente, apoiando o queixo na mão. Vejo um homem que prepara aposentos especiais para uma estranha
porque quer que ela se sinta bem-vinda. Vejo alguém que deixou uma esposa partir com ouro e proteção ao invés de puni-la por traição. Vejo... Ela pausou, estudando o rosto dele. Vejo alguém que está com medo de deixar qualquer pessoa ver quem realmente é. E quem você acha que eu realmente sou? Ainda não sei completamente. Mas sei que não é o monstro que você pensa que é. Adrian riu, mas não havia alegria no som. Você tem muita fé para alguém que me conhece há apenas 2 dias. Talvez, ou talvez eu simplesmente seja boa em ler pessoas. Elara se levantou, movendo-se até a janela. Adrian, posso fazer uma pergunta pessoal? Todas as suas perguntas são pessoais. Quando foi a última vez que você foi feliz? Verdadeiramente feliz? A pergunta o atingiu como um soco no estômago. Ele abriu a boca para dar uma resposta sarcástica, depois a fechou. Depois tentou novamente. Eu não me lembro. Nada. Nenhum momento. Adrian se levantou também, juntando-se a ela na janela. Lá fora, o sol estava mais alto agora, derretendo a geada da noite anterior nos jardins. Havia um garoto, disse finalmente. Thomas, filho do ferreiro. Ele costumava vir ao castelo com o pai e eu o ensinei a usar uma espada. Ele tinha talento natural, mesmo sendo apenas 10 anos. O que aconteceu com ele? Cresceu. Juntou-se ao exército. Provavelmente tem uma família própria agora. Adrian tocou o vidro da janela com os dedos. Mas por alguns meses, quando eu o estava treinando, eu me lembrava de como era ser apenas Adrian. Não o príncipe, não o filho com expectativas impossíveis, apenas um irmão mais velho ensinando algo que amava. Você ainda ama a espada? Amo o controle, a precisão, a honestidade dela. Uma espada não mente, não finge, não te machuca propositalmente. Ela é o que é. Elara virou-se para encará-lo. Você poderia me ensinar? Adrian a olhou como se ela tivesse sugerido que voassem até a lua. O quê? Esgrima. Você poderia me ensinar? Elara, isso é. Mulheres nobres não... Esta mulher nobre quer aprender. Havia determinação em sua voz. E além disso, se vou viver aqui, em uma região de fronteira, talvez seja útil saber me defender. Você realmente quer aprender esgrima? Quero aprender sobre as coisas que importam para você. E quero ver você sorrir de verdade, ao menos uma vez, antes do nosso casamento. Adrian a estudou, procurando por sinais de que isso era algum tipo de manipulação elaborada. Mas tudo o que via era curiosidade genuína e uma determinação que ele estava começando a reconhecer como fundamentalmente sua. Seria altamente irregular. Muitas coisas boas são... Você poderia se machucar. Você poderia me ensinar a não me machucar. As pessoas vão falar. As pessoas já estão falando. Sou a 4ª esposa do monstro do norte, lembra? Aprender esgrima é provavelmente o menor dos escândalos esperados. Apesar de si mesmo, Adrian sentiu os cantos de sua boca se contraírem em algo que quase poderia ter sido um sorriso. Você não vai desistir, vai? Absolutamente não. Ele suspirou, passando a mão pelos cabelos. Muito bem. Mas começamos com madeira, não metal. E você usa roupas apropriadas, nada de saias longas ou espartilhos apertados. Concordo. E se você se machucar? Eu não vou me machucar. Você vai me ensinar direito. Elara sorriu, e foi como o sol saindo atrás das nuvens. Quando começamos? Agora, eu suponho, se você tem tanta pressa assim, enquanto saíam dos aposentos juntos, Adrian se deu conta de algo que o chocou. Ele estava ansioso. Pela primeira vez em anos, estava genuinamente ansioso por algo que não envolvia dor ou obrigação. Estava ansioso para compartilhar algo que amava com alguém que talvez quisesse entendê-lo. No corredor, eles passaram por Marcos, que observou os dois caminhando lado a lado. Não como estranhos educados, mas como pessoas que estavam começando a se importar uma com a outra. E pela primeira vez desde a morte de Isabela, Marcos permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, seu príncipe estivesse finalmente pronto para viver novamente. Na biblioteca abandonada, o livro de lendas antigas permanecia aberto na página sobre maldições quebradas. Se alguém tivesse lido naquele momento, teria descoberto que as maldições mais poderosas não são quebradas.
por grandes gestos heróicos, mas por pequenos atos de bondade repetidos dia após dia, até que a pessoa amaldiçoada se lembre de que é digna de ser amada. O pátio de treinos estava vazio quando chegaram. O sol do meio-dia criando sombras nítidas nas pedras gastas pelos anos de prática. Elara havia se mudado para o que Marcos conseguira, de mais próximo de roupas apropriadas. Calças de couro, emprestadas de um dos pajens menores, botas sólidas e uma túnica simples que permitia movimento livre. Seus cabelos estavam presos em um coque apertado no alto da cabeça. Adrian parou na entrada do pátio, observando-a. Mesmo em roupas simples, talvez, especialmente em roupas simples. Ela era deslumbrante, mas mais que isso, havia algo em sua postura que revelava determinação e uma graça natural, que fez algo apertar em seu peito. Segundo pensamentos? Elara perguntou, notando sua hesitação. Muitos, ele admitiu. Mas vamos continuar mesmo assim. Ele a conduziu até um rack de espadas de treino, armas de madeira balanceadas, para imitar o peso de lâminas verdadeiras, mas seguras para iniciantes. Escolheu uma mais leve e a entregou a ela. Primeira regra, disse, deslizando para o modo de instrutor que havia usado anos atrás com Thomas. Uma espada não é uma clava. Não é sobre força bruta. É sobre precisão, timing e ler seu oponente. Elara pegou a espada testando o peso. É mais pesada do que esperava. Suas mãos vão se acostumar. Agora, me mostre como você naturalmente seguraria para atacar algo. Ela ergueu a espada acima da cabeça com as duas mãos, claramente pretendendo um golpe descendente. Adrian fez uma careta. E se eu fizer isso? Em um movimento fluido, ele deu um passo para o lado e tocou suas costelas expostas com os dedos. Eu estaria sem vida, ela disse secamente. Exatamente. Nunca telegrafar seus movimentos. Nunca deixar sua defesa completamente aberta. Ele se posicionou atrás dela, colocando suavemente as mãos sobre as dela na empunhadura da espada. Assim, uma mão aqui, a outra aqui. Pés separados na largura dos ombros, ligeiramente desalinhados. O contato enviou ondas de calor por ambos. Elara estava acutamente consciente do calor de seu corpo atrás do seu, da força controlada em suas mãos, enquanto ajustava sua posição. Adrian estava lutando contra a sensação de quão perfeitamente ela se encaixava contra ele, como sua respiração mudara quando ele se aproximou. Agora, ele disse, sua voz ligeiramente mais rouca, movimento básico. É como uma dança. Você recua enquanto traz a espada para cima, então avança enquanto estende. Tudo em um movimento fluido. Eles praticaram o movimento juntos. Adrian guiando suas mãos através do padrão até que ela começou a pegar o ritmo. Assim? Melhor. Mas você está pensando demais. Deixe que seja instintivo. Ele se afastou dela, pegando sua própria espada de treino. Agora tente contra mim. Devagar primeiro. Eles se posicionaram um de frente para o outro. Adrian ergueu sua espada em um sinal tradicional de respeito e Elara o imitou. Venha, ele disse simplesmente. Ela tentou o movimento que haviam praticado, mas ele desviou facilmente, tocando seu braço com a ponta da espada de madeira. De novo. Desta vez ela variou o ângulo, mas ele ainda desviou sem esforço. Você está antecipando onde eu vou parar a lâmina, ele explicou. Não pense em onde quer que ela termine. Pense no caminho que ela vai percorrer. Eles continuaram e, gradualmente, Elara começou a entender. Não era sobre força ou velocidade, era sobre fluxo, sobre ler a linguagem corporal de seu oponente, sobre encontrar o ritmo entre ataque e defesa. E Adrian estava sorrindo. Não um sorriso completo, mas um curvamento sutil dos lábios. Um brilho em seus olhos que ela não havia visto antes. Ele estava em seu elemento, ensinando algo que claramente amava para alguém que estava genuinamente interessada em aprender. Melhor, ele disse quando ela conseguiu tocar seu braço com sua lâmina. Muito melhor. Sinto como se estivesse dançando, Elara disse, ligeiramente sem fôlego. De uma forma, está. A esgrima é uma conversação entre duas pessoas, conduzida com aço ao invés de palavras. E o que esta conversação está dizendo? Adrian pausou,
realmente considerando a pergunta. Que você é mais rápida para aprender do que eu esperava. E mais graceful, natural. Eles continuaram por mais 1 hora. Adrian corrigiu sua postura. Mostrou-lhe diferentes paradas e ataques. Explicou a teoria por trás de cada movimento. E durante todo o tempo, algo estava mudando entre eles. Era na maneira como ele tocava seu braço para ajustar sua posição. Gentil, mas firme. Era na maneira como ela o observava quando ele demonstrava um movimento, absorvendo não apenas a técnica, mas a paixão por trás dela. Era na maneira como eles se moviam juntos, encontrando um ritmo que parecia natural apesar de se conhecerem há tão pouco tempo. Chega por hoje, Adrian disse finalmente, notando que ela estava começando a cansar. Você fez muito bem para uma primeira lição. Elara abaixou sua espada, limpando o suor da testa. Foi maravilhoso. Obrigada. Por quê? Por me ensinar algo que importa para você. Ela hesitou, então decidiu pela honestidade. Por deixar-me ver quem você é quando está fazendo algo que ama. Adrian ficou quieto, guardando as espadas de treino. E quem sou eu? Perguntou sem olhá-la. Alguém que tem muito mais bondade do que percebe. Alguém que seria um professor incrível se permitisse a si mesmo. Alguém que... Ela deu um passo mais perto. Alguém que tem um sorriso lindo quando esquece de estar com medo. Ele se virou para ela então e havia algo vulnerável em seus olhos. Elara, por que você está fazendo isso? Realmente, não é apenas pelo seu povo. Não é apenas dever. Por que está tentando tanto? Ela considerou a pergunta, sabendo que sua resposta poderia mudar tudo entre eles. Por quê? Disse finalmente. Quando você sorriu hoje enquanto me ensinava, foi a primeira vez desde que cheguei que vi o homem por trás da lenda. E esse homem vale a pena conhecer, mesmo sabendo dos outros, mesmo sabendo que eu posso machucá-la, mesmo sabendo de tudo isso. Ela tocou sua mão levemente. Adrian, eu não sou Isabela, não sou Catherine ou Helena. Sou eu mesma e estou aqui por minha própria escolha. Sua escolha foi forçada pelas circunstâncias. A escolha de me casar com você foi forçada. A escolha de tentar construir algo real com você é completamente minha. Eles ficaram assim por um momento, mãos se tocando levemente, olhando nos olhos um do outro. Havia algo se construindo entre eles. Não amor ainda. Isso seria precipitado demais, mas algo mais profundo que atração. Entendimento, talvez. Ou a possibilidade de entendimento. Posso confessar algo? Adrian disse suavemente. Qualquer coisa. Não pensei na Isabela uma única vez durante a última hora. É um bom sinal? É o primeiro sinal de esperança que tive em 3 anos. Naquele momento, Marcos apareceu na entrada do pátio, carregando toalhas e água fresca. Perdão pela interrupção, disse ele, mas estava sorrindo. Pensei que poderiam precisar disso. Obrigada, Marcos, Elara disse, aceitando uma toalha gratamente. Quando Marcos se afastou, Adrian a observou secar o suor do rosto. Seus movimentos simples, mas de alguma forma graciosos. Amanhã, ele perguntou. Amanhã o quê? Outra lição, se você quiser. O sorriso que iluminou o rosto dela foi como amanhecer. Eu adoraria. Enquanto caminhavam de volta ao castelo, nenhum deles notou a figura observando da torre mais alta. Uma mulher de meia-idade, com olhos calculistas e um sorriso, que não chegava aos olhos. Lady Morgana de Ravencrest havia chegado para o casamento 2 semanas antes do previsto. E ela não aprovava nem um pouco o que estava vendo. Algumas pessoas, afinal, lucram com a miséria dos outros. E a felicidade do príncipe Adrian ameaçava alguns planos, muito cuidadosamente elaborados. Elara acordou na manhã seguinte com uma sensação estranha, como se estivesse sendo observada. Sentou-se na cama, olhando ao redor do quarto banhado pela luz dourada do amanhecer, mas não havia ninguém lá além de Dame Margaret, que ainda dormia no quarto anexo. Balançou a cabeça, atribuindo a sensação aos nervos pré-casamento. Em apenas 2 dias, ela seria a princesa de Valdres. A ideia não a aterrorizava mais como antes, não depois de ontem, não depois de ver Adrian sorrir enquanto ensinava algo que amava. Vestiu-se rapidamente nas roupas de treino que Marcos havia arranjado e desceu para o pátio, ansiosa pela segunda lição de esgrima.
Mas quando chegou lá, encontrou Adrian já esperando, não sozinho. Uma mulher estava com ele, alta, elegante, com cabelos escuros presos em um penteado, elaborado e vestindo um vestido de veludo, púrpura que gritava riqueza e poder. Ela estava em pé muito próxima a Adrian, uma mão possessiva em seu braço, falando em tons baixos e íntimos. "Ah, Lady Elara", a mulher disse quando a viu se aproximar, sua voz doce como mel envenenado. "Que deliciosa surpresa encontrá-la aqui." Adrian se afastou da mulher, e Elara notou que ele parecia tenso, como um animal acuado. "Elara, esta é Lady Morgana de Ravencrest, uma velha amiga da família. Morgana, minha noiva, Lady Elara de Whitmore." "Oh, eu sei exatamente quem ela é", Morgana disse, seus olhos escuros estudando Elara, como um falcão estuda um rato. "A pequena salvadora que veio resgatar nosso pobre príncipe perdido." Havia veneno por trás da doçura, mas Elara manteve a compostura. "Lady Morgana, não sabia que esperávamos convidados. Não sou exatamente uma convidada, querida. O Castelo de Pedra Negra tem sido como um segundo lar para mim por... Quantos anos já, Adrian? 15? 20? Morgana chegou ontem à noite." Adrian disse, sua voz cuidadosamente neutra. "Ela veio para o casamento, entre outras coisas." Morgana sorriu, mas havia algo predatório na expressão. Imagine minha surpresa ao saber que Adrian decidiu se casar novamente, especialmente depois de nossa conversa há alguns meses. Elara sentiu um frio na espinha. "Que conversa?" "Oh, apenas Adrian me dizendo que nunca mais se casaria, que havia aprendido sua lição sobre confiar em mulheres jovens e ambiciosas." Morgana inclinou a cabeça, estudando o desconforto óbvio de Adrian. "Imagino o que mudou sua opinião tão rapidamente." "As circunstâncias mudaram", Adrian disse rigidamente. "Ah, sim, as dívidas de Whitmore. Que conveniente ter uma noiva que vem com necessidades financeiras tão urgentes. Torna as motivações tão claras." Elara sentiu o sangue subir ao rosto, mas antes que pudesse responder, Adrian deu um passo à frente. "Cuidado, Morgana. Você está falando da minha futura esposa, e eu estou falando com ela, não sobre ela." Morgana replicou suavemente. "Certamente Lady Elara pode lidar com um pouco de conversa honesta entre adultos?" "Claro que posso", Elara disse, encontrando sua voz. "Embora eu questione o que há de honesto em insinuações veladas." Morgana riu, um som cristalino e frio. "Oh, eu gosto dela, Adrian. Ela tem espírito. Espero que seja suficiente para sobreviver ao que vem pela frente." "O que isso significa?" Adrian perguntou, algo perigoso entrando em sua voz. "Significa que casar com você tem se provado desafiador para mulheres jovens. Mas tenho certeza de que Lady Elara foi completamente informada sobre o destino de suas predecessoras." "Ela sabe", Adrian disse friamente. "Sabe mesmo? Sobre Catherine se jogando da torre? Sobre Helena fugindo na calada da noite? Sobre pobre Isabela?" Morgana pausou dramaticamente. "Bem, suponho que Isabela é uma história particularmente dolorosa de contar." Elara viu Adrian se enrijecer, suas mãos se fechando em punhos. "Chega, Morgana. Estou apenas sendo honesta, querido. Afinal, Lady Elara tem o direito de saber com o que está se metendo. Especialmente considerando que você ainda fala o nome de Isabela em seus pesadelos." "Como você sabe disso?" Adrian perguntou, sua voz perigosamente baixa. "Os criados falam, querido. E eu me importo com você há tempo suficiente para me preocupar com seu bem-estar." Morgana tocou seu braço novamente. "Você sabe que sempre estarei aqui para você. Não importa quantas esposas venham e partam." Elara havia ouvido o suficiente. Deu um passo à frente, posicionando-se entre Adrian e Morgana. "Lady Morgana", disse ela, sua voz educada, mas com uma firmeza, que fez ambos os outros olharem para ela com surpresa. "Agradeço sua preocupação com Adrian, mas posso assegurar-lhe que não tenho intenção de partir, fugir ou me jogar de torres." "Oh, querida menina", Morgana disse, com descendência gotejando de cada palavra. "Todas elas disseram a mesma coisa no início. Talvez, mas elas não eram eu." Elara se endireitou para sua altura completa, e havia algo na sua postura que lembrava
Adrian de sua mãe, força real, disfarçada de gentileza. E ao contrário do que você parece acreditar, eu não vim aqui para ser salva ou para salvar ninguém. Vim para construir um casamento com um homem que respeito e que estou aprendendo a admirar profundamente. Admirar, Morgana repetiu com um sorriso cruel, que prático, sim, é prático. Também é honesto e real. Elara olhou diretamente nos olhos de Morgana. 3 coisas que imagino serem conceitos estranhos para você. Por um momento, a máscara de Morgana escorregou, revelando algo frio e venenoso por baixo. Cuidado, Lady Elara, você não sabe com quem está falando. Sei exatamente com quem estou falando. Com alguém que parece ter investido demais na miséria de Adrian para ficar inconfortável com sua possível felicidade. Adrian observava essa troca como um homem assistindo a 2 gladiadores no arena, fascinado e aterrorizado ao mesmo tempo. Nenhuma das suas esposas anteriores havia confrontado Morgana diretamente. Todas haviam sido intimidadas por ela. Haviam se retraído diante de sua presença dominante. Mas Elara estava de pé ali como uma rainha, defendendo não apenas a si mesma, mas a ele. Bem, Morgana disse finalmente, sua compostura retornando como uma máscara bem ajustada. Vejo que você escolheu uma com garras desta vez, Adrian. Quão interessante. Ela se virou para sair, então pausou. Estarei aqui por algumas semanas, naturalmente, para o casamento e outros assuntos. Tenho certeza de que teremos muitas oportunidades para nos conhecermos melhor. Lady Elara. Ela saiu com um farfalhar de sedas caras, deixando Adrian e Elara sozinhos no pátio. Por um longo momento eles ficaram em silêncio. Então Adrian se virou para ela, algo parecido com reverência em seus olhos. Ninguém nunca fez isso antes, ele disse suavemente. O quê? Me defendeu. Ficou do meu lado contra ela. Adrian. Elara tocou seu braço gentilmente. Quem é ela realmente? E não me diga apenas uma velha amiga da família. Ele suspirou, passando as mãos pelos cabelos. Morgana é complicada. Ela foi amiga da minha mãe. Quando minha mãe morreu, Morgana tipo que se nomeou minha protetora não oficial. Ele hesitou. Ela o quê? Ela estava presente quando cada uma das minhas esposas morreu ou partiu. Sempre oferecendo consolo. Sempre dizendo que sabia que isso aconteceria. Sempre fazendo com que parecesse inevitável. Um frio terrível começou a se formar no estômago de Elara. Adrian, você acha que ela... Eu não sei. Nunca tive provas. Mas agora, vendo como você reagiu a ela, como ela reagiu a você... Ele olhou na direção que Morgana havia tomado. Começo a me perguntar se minha má sorte com esposas foi realmente só azar. Elara sentiu como se uma peça de quebra-cabeça tivesse se encaixado, revelando uma imagem terrível. Precisamos ter cuidado, disse ela. Nós? Adrian a olhou com surpresa. Sim, nós. Você acha que vou deixar uma víbora em vestido de seda me intimidar e sair correndo? Elara sorriu, mas havia aço em sua expressão. Se Lady Morgana acha que pode brincar com nossos sentimentos, como brincou com os das outras, ela tem uma grande surpresa esperando por ela. Lelara, você não entende. Ela é perigosa. Se ela realmente fez o que suspeito, então é hora de alguém parar ela. Elara pegou sua espada de treino. Agora acredito que você me prometeu uma segunda lição. Adriana observou. Esta mulher extraordinária que havia entrado em sua vida apenas 3 dias atrás e já estava mudando tudo. Ela não estava correndo, não estava se escondendo. Estava ficando e lutando. Por ele, por eles. Sim, disse ele, pegando sua própria espada e sentindo algo que não sentia há anos. Eu prometi. E pela primeira vez desde a morte de Isabela, Adrian começou a acreditar que talvez, apenas talvez, o amor pudesse ser mais forte que a manipulação e o medo. A noite anterior ao casamento chegou envolta em uma estranha quietude. O castelo inteiro parecia prender a respiração, como se soubesse que grandes mudanças estavam chegando com o amanhecer. Elara estava em seus aposentos, sendo ajudada por Dame Margaret nos preparativos finais, quando Marcus bateu à porta. Sua expressão estava tensa de uma forma que imediatamente a deixou em alerta. Lady Elara, posso ter uma palavra? Em particular,
Margaret levantou as sobrancelhas, mas Elara acenou para que ela saísse. Assim que ficaram sozinhos, Marcus foi direto ao ponto. Encontrei algo que você precisa ver. Ele puxou uma carta de dentro de sua túnica. Interceptei isto no correio desta manhã. Era endereçada para Lord Blackwood. Elara franziu o senho. Quem é Lord Blackwood? Um lorde menor de uma região vizinha. Mas o importante não é para quem foi enviada, é quem a escreveu. Ele entregou a carta. Reconhece a caligrafia? Elara examinou a escrita elegante e fluida. Seu sangue gelou. Morgana, leia o conteúdo. Com mãos trêmulas, Elara abriu a carta. Meu caro Blackwood, os preparativos estão quase completos. A pequena esposa não durará mais que os outros, já posso. Ver as rachaduras em sua determinação, Adrian está mais vulnerável que nunca, especialmente agora que começou a se importar novamente. Quando ela partir, e ela partirá, ele estará completamente quebrado. Finalmente pronto para aceitar que precisa de uma orientação mais firme em seus assuntos. O acordo que discutimos permanece em vigor. Quando Adrian estiver sob minha influência completa, você terá suas terras prometidas. Paciência, meu caro. Alguns frutos valem a espera. Elara sentiu náusea subir em sua garganta. Ela está planejando me destruir, como fez com as outras. Pior que isso. Ela está planejando assumir o controle do reino através dele. Marcus começou a andar de um lado para o outro. Sempre suspeitei que havia algo errado, mas nunca tive provas. Ela manipulou todas as esposas anteriores até que elas quebrassem, deixando Adrian cada vez mais dependente dela. E Isabela descobriu o plano. Foi por isso que Morgana a convenceu a tomar veneno. Não foi crueldade por crueldade. Foi para silenciá-la e destruir Adrian de uma vez por todas. Lágrimas arderam nos olhos de Elara. Aquela pobre mulher. E Adrian carrega a culpa a todos esses anos. Ele precisa saber a verdade. Esta noite, Elara balançou a cabeça. Não, se contarmos agora, ele poderá fazer algo imprudente. Confrontar Morgana sem um plano ou cancelar o casamento para me proteger. Não, precisamos ser mais espertos. O que sugere? Elara estudou a carta novamente, seu mente trabalhando rapidamente. Morgana está contando com o fato de que eu vou quebrar como as outras fizeram. Ela vai tentar me manipular, me assustar, me fazer duvidar de Adrian. E eu vou deixá-la pensar que está funcionando. Um sorriso perigoso se formou nos lábios de Elara. Mas primeiro vou me casar com Adrian. Legalmente, oficialmente. Quero que não haja dúvida sobre meu status quando isso acabar. Marcus a estudou com nova admiração. Você tem um plano. Começo de um, mas vou precisar de sua ajuda. Antes que Marcus pudesse responder, a porta se abriu sem convite. Morgana entrou como se fosse dona do lugar, vestindo um vestido de seda verde que realçava seus olhos calculistas. Boa noite, querida. Espero não estar interrompendo nada importante. Marcus rapidamente escondeu a carta. Mas não antes de Elara ver o flash de suspeita nos olhos de Morgana. Lady Morgana, Elara disse calmamente. Que surpresa. Pensei que talvez você quisesse conversar. Mulher para mulher. Na véspera do seu grande dia, Morgana se aproximou como um predador cercando a presa. Marcus, tenho certeza de que você tem outras obrigações. Marcus olhou para Elara, que acenou quase imperceptivelmente. Ele saiu relutantemente, deixando as duas mulheres sozinhas. Então, Morgana disse, se acomodando em uma cadeira como se fosse sua própria casa. Nervosa sobre amanhã? Um pouco, Elara admitiu honestamente. É natural, creio. Muito natural. Especialmente considerando as circunstâncias únicas do seu casamento. Morgana inclinou a cabeça. Diga-me, você realmente acredita que Adrian pode amar você? A pergunta foi como uma lâmina, afiada e certeira. Mas Elara estava preparada. Amor é uma palavra forte, mas acredito que possamos ter carinho mútuo, respeito, um bom casamento. Carinho, Morgana repetiu sorrindo. Como prático. Catherine falava de amor verdadeiro. Helena de paixão. Isabela de redenção mútua. Todas começaram com esperanças tão altas. E o que aconteceu com elas? Elas descobriram que Adrian é incapaz de dar o que elas precisavam. Há algo quebrado nele, você sabe. Algo que sua mãe viu quando ele nasceu.
Sua mãe? Morgana se inclinou para a frente, sua voz ficando mais baixa, mais íntima. Adrian nunca lhe contou sobre por que sua mãe realmente morreu? Elara sentiu um frio percorrer sua espinha, mas manteve a expressão neutra. Ela morreu de febre. Oh, querida menina. É isso que eles dizem, não é? Mas eu estava lá, eu vi. Morgana se levantou, caminhando até a janela. A rainha Isabelle não morreu de febre. Ela se matou. Tomou veneno quando Adrian tinha apenas 15 anos. Por quê? Elara perguntou, embora soubesse que não deveria. Porque ela não conseguia mais suportar viver com o que havia criado. Ela via a escuridão crescendo nele, a maneira como ele machucava pequenos animais, como manipulava os outros criados. Ela sabia que havia dado à luz um monstro. Mentiras. Todas mentiras destinadas a plantar dúvidas e medo. Mas Elara fingiu absorvê-las, permitindo que um pouco de incerteza aparecesse em seus olhos. Mas ele tem sido gentil comigo, cuidadoso. Claro que tem. Adrian é muito hábil em fazer as pessoas se sentirem especiais no início. Foi exatamente assim que conquistou Isabela. Morgana retornou à sua cadeira. Você sabe como Isabela realmente morreu? Ela se envenenou porque descobriu que estava esperando um filho dele. Parcialmente correto. Mas você sabe por quê? Morgana se inclinou para frente. Porque Adrian a forçou. Quando ela tentou deixá-lo, ele a trancou em seus aposentos por semanas. Quando ela finalmente descobriu que estava grávida como resultado, bem, ela preferiu a morte. Mais mentiras. Mas mentiras construídas sobre medos reais que qualquer mulher teria. Elara deixou algumas lágrimas aparecerem em seus olhos. Isso não pode ser verdade. Oh, querida menina, eu queria que não fosse. Tentei proteger você, tentei avisar, mas você estava tão determinada. Morgana estendeu a mão como em consolo. Ainda não é tarde demais. Você poderia partir esta noite. Eu ajudaria você. Poderia garantir que chegasse em segurança a um lugar onde Adrian nunca a encontraria. Mas, meu povo, as dívidas do meu pai? Encontraremos outra solução. Há outros homens com riqueza que se casariam com você. Homens que não carregam a maldição que Adrian carrega. Elara deixou que mais lágrimas escorressem, permitindo que Morgana visse exatamente o que ela queria ver. Uma jovem mulher começando a quebrar sob o peso de dúvidas terríveis. Eu preciso pensar. Claro, querida. Mas não pense por muito tempo. Depois de amanhã pode ser tarde demais. Morgana se levantou. Estarei em meus aposentos se precisar de mim. Para qualquer coisa. Depois que Morgana saiu, Elara se permitiu um momento de raiva pura. Que mulher vil, construindo mentiras sobre mentiras, brincando com os medos mais profundos de mulheres jovens e vulneráveis. Mas agora ela sabia exatamente como Morgana operava. E mais importante, ela tinha um plano. Marcos retornou minutos depois, encontrando Elara estudando seu reflexo no espelho. E então, ela mordeu a isca. Acha que plantou dúvidas suficientes para me fazer fugir esta noite. Elara se virou para ele. Marcos, preciso que faça algo para mim. Algo arriscado. O que for necessário. Preciso que deixe Morgana pensar que seu plano está funcionando. Amanhã, durante a cerimônia, vou parecer hesitante, assustada. Pode até parecer que vou desistir no altar. E depois? Depois, vou me casar com Adrian. Vou contar a ele tudo o que descobrimos. E juntos vamos acabar com o reinado de terror de Morgana de uma vez por todas. Marcos sorriu. Lady Elara, você é mais perigosa que qualquer espada. Vou precisar ser, pela memória de Isabela, de Catherine e de Helena, e pelo futuro que Adrian e eu merecemos. Lá fora, a lua brilhava como uma lâmina de prata, iluminando um castelo onde duas mulheres planejavam batalhas muito diferentes, uma para destruir, outra para salvar. Pela manhã, apenas uma sairia vitoriosa. O sino da capela do castelo tocou 9 vezes, anunciando o início da cerimônia de casamento mais esperada e temida do reino. O salão principal havia sido transformado em um cenário de elegância sombria, com flores brancas e velas, que criavam uma atmosfera que oscilava entre celebração e velório. Adrian estava diante do altar, vestido com seu melhor dublê negro bordado em prata,
Uma imagem de beleza sombria que fazia várias damas suspirarem discretamente. Mas seus olhos estavam fixos na entrada do salão, aguardando sua noiva com uma mistura de ansiedade e esperança. Pela primeira vez em anos, ele realmente queria que um casamento desse certo. Marcus estava ao seu lado como padrinho, tenso como uma corda de arco. Os convidados, lordes e damas de regiões vizinhas, sussurravam entre si, alguns fazendo apostas discretas sobre quanto tempo esta esposa duraria. E, no meio da congregação, Lady Morgana observava tudo com um sorriso satisfeito, vestida de verde esmeralda como uma serpente no jardim do Éden. As portas se abriram. Dame Margaret entrou primeiro, seguida por duas jovens damas de companhia carregando pétalas de rosa. E então, finalmente, Lady Elara de Whitmore apareceu na entrada. Ela estava deslumbrante no vestido de casamento de sua mãe, seda branca com bordados delicados em fios de prata. O véu da família Whitmore criando uma aura etérea ao redor de sua figura. Mas Adrian, que a conhecia agora melhor que qualquer um, notou imediatamente que algo estava errado. Ela estava pálida, muito pálida, e suas mãos tremiam enquanto segurava o buquê. Elara começou a caminhar pela nave, mas seus passos eram hesitantes, incertos. A cada passo, ela parecia estar lutando contra si mesma. Algumas vezes parava completamente, como se considerasse dar meia volta e fugir. Os sussurros dos convidados ficaram mais altos. Adrian sentiu seu coração começar a afundar. Não de novo. Por favor, não de novo. Morgana observava com satisfação mal contida. Suas mentiras haviam funcionado perfeitamente. A pequena salvadora estava quebrando exatamente como as outras. Elara parou a meio caminho do altar. Suas mãos estavam visivelmente tremendo agora, e lágrimas brilhavam em seus olhos. Ela olhou para Adrian, depois para Morgana, depois de volta para Adrian. Eu não posso, ela sussurrou, sua voz quebrando. O salão inteiro ficou em silêncio absoluto. Adrian fechou os olhos, sentindo a familiar dor se instalando em seu peito. Claro, como ele poderia ter pensado que seria diferente? Mas então Elara fez algo que ninguém esperava. Em vez de se virar e correr, ela caminhou diretamente até onde Morgana estava sentada. Não posso me casar com Adrian, disse ela, alto o suficiente para todo o salão ouvir, sem antes dizer algo que precisa ser dito. Morgana franziu o senho ligeiramente, mas manteve seu sorriso confiante. Querida, talvez seja melhor você. Não posso me casar com ele. Elara continuou, sua voz ficando mais forte. Sabendo que há uma mentirosa e assassina entre nossos convidados. O salão explodiu em sussurros chocados. Morgana ficou rígida. Lady Elara, você está claramente perturbada. Estou perturbada, sim. Perturbada por descobrir que Lady Morgana de Ravencrest é responsável pelas mortes de todas as esposas anteriores de Adrian. Isso é absurdo. Morgana se levantou, sua máscara de compostura finalmente escorregando. Você é uma criança histérica que... Marcus! Elara chamou. Marcus se adiantou, carregando a carta interceptada. Esta carta foi escrita por Lady Morgana para Lord Blackwood, detalhando seu plano de me destruir psicologicamente como fez com as outras, para depois assumir controle do reino através de Adrian. Adrian havia caminhado até eles durante a troca, seus olhos fixos em Morgana, com uma expressão que fez vários convidados se afastarem instintivamente. Leia! Ele ordenou, sua voz como gelo queimando. Marcus leu a carta em voz alta. Com cada palavra, o horror nos rostos dos convidados crescia. Quando ele terminou, o silêncio era ensurdecedor. Morgana riu, mas o som estava histérico agora. Vocês acreditam nesta farsa? Uma carta forjada por uma menina desesperada para... Conte a ele sobre Isabela. Elara interrompeu, sua voz como uma lâmina. Conte para Adrian como você convenceu. Sua esposa grávida de que ele a havia forçado. Como você plantou as sementes de desespero até que ela preferiu a morte. Eu salvei Isabela de uma vida de miséria. As palavras saíram antes que Morgana pudesse pará-las. O salão ficou em silêncio absoluto. Adrian deu um passo à frente, e Morgana finalmente viu o que ele realmente era, quando toda a sua raiva
e Dor tinha um alvo verdadeiro. Você, ele disse cada palavra gotejando veneno. Você destruiu minha Isabela. Você matou meu filho. Eu te protegi. Morgana gritou, toda a pretensão abandonada agora. Todas elas teriam te deixado eventualmente. Todas teriam te machucado. Eu te salvei da dor. Você me condenou a ela? Adrian rugiu. Você me fez acreditar que eu era um monstro? Que tudo que eu tocava morria? Porque é verdade. Você é quebrado, Adrian. Sempre foi. Sua própria mãe viu isso. Por isso ela... Minha mãe morreu de febre. Adrian disse friamente. Eu estava lá. Eu segurei sua mão enquanto ela morria, implorando para que eu fosse feliz, para que encontrasse amor verdadeiro. Morgana recuou, finalmente percebendo que havia perdido completamente o controle da situação. Vocês não entendem, ela sussurrou. Eu o amo. Sempre o amei. Desde que éramos crianças. Tudo que fiz foi por amor. Isso não foi amor, Elara disse, sua voz carregada de desprezo. Amor não destrói. Amor não manipula. Amor não mata bebês inocentes por ciúme. Guardas! Adrian chamou, sua voz ecoando pelo salão. Prendam Lady Morgana de Ravencrest por assassinato, conspiração e traição. Quando os guardas se aproximaram, Morgana fez uma última jogada desesperada. Puxou uma adaga de dentro de suas roupas e se lançou não contra Adrian, mas contra Elara. Se eu não posso tê-lo, ninguém pode. Mas Adrian havia passado anos treinando para a batalha. Seus reflexos eram instantâneos. Ele se jogou na frente de Elara, recebendo a lâmina em seu ombro direito, e com o mesmo movimento, desarmou Morgana com força suficiente para enviar a adaga voando pelo salão. Adrian! Elara gritou, segurando-o enquanto sangue escorria através de sua camisa. Estou bem, ele murmurou, puxando-a para perto. Estou bem. Os guardas arrastaram Morgana, que agora ria histericamente enquanto sangue escorria de seu nariz quebrado. Você nunca será feliz, ela gritou enquanto era levada. Está amaldiçoado. Todos que você ama morrem, todos. As portas se fecharam atrás dela, cortando seus gritos. Adrian se virou para Elara, tocando seu rosto gentilmente com sua mão boa. Por que você fez isso? Por que arriscou tudo? Porque, ela disse, lágrimas escorrendo por seu rosto, porque você merece saber a verdade. Merece saber que nunca foi culpa sua. E porque... Ela respirou fundo. Porque eu te amo, Adrian. E amor verdadeiro luta por quem ama. Ele a beijou então, ali mesmo, na frente de toda a congregação chocada, um beijo que carregava 3 anos de dor, culpa e solidão, sendo finalmente lavados pelo primeiro toque do amor verdadeiro. Quando se separaram, ele sorriu, um sorriso verdadeiro, completo, que transformou seu rosto inteiro. Então, disse ele, sua voz rouca de emoção, vamos nos casar? Elara riu através das lágrimas. Achei que você nunca perguntaria. E ali, no meio do caos, com Adrian sangrando e Elara com o vestido manchado, eles finalmente trocaram votos. Não os votos elaborados que haviam sido planejados, mas promessas simples e verdadeiras, sussurradas apenas um para o outro. Prometeram honestidade onde havia havido mentiras. Prometeram proteção onde havia havido traição. Prometeram amor onde havia havido apenas manipulação e medo. E quando o padre finalmente os declarou marido e mulher, todo o salão explodiu em aplausos. Não pela cerimônia, mas pela justiça. Pela verdade. Pela vitória do amor sobre a maldade. 2 anos depois, a primavera havia chegado cedo ao castelo de Pedra Negra, transformando os jardins em um mar de cores que contrastava lindamente com as pedras escuras dos muros. Flores brotavam em canteiros que haviam permanecido vazios por anos, e o som de risadas ecoava pelos corredores que um dia conheceram apenas silêncio e medo. Elara estava no pátio de treinos, sua espada de madeira se movendo em perfeita harmonia com a de Adrian. 2 anos de prática diária haviam feito dela uma espadachim respeitável. Mas mais que isso, aqueles momentos matinais haviam se tornado o ritual sagrado deles. Um tempo em que eram apenas Adrian e Elara, não o príncipe e a princesa, compartilhando algo que ambos amavam. Melhor,
Adrian disse, desviando de um ataque particularmente bem executado. Mas você ainda está telegrafando seus movimentos com o ombro esquerdo. Estou fazendo o melhor que posso. Elara replicou ligeiramente sem fôlego, considerando as circunstâncias. Adrian baixou sua espada, um sorriso suave se espalhando por seu rosto. O tipo de sorriso que ele agora distribuía facilmente e havia se tornado sua expressão padrão ao invés da máscara fria de antes. As circunstâncias? Elara colocou a mão sobre a barriga, onde uma sutil curva começava a se mostrar sob sua túnica de treino. Bem, é um pouco mais difícil manter o equilíbrio quando se está carregando seu herdeiro. O sorriso de Adrian se transformou em algo radiante, puro júbilo que fez o coração dela acelerar mesmo depois de 2 anos de casamento. Nosso herdeiro, ele a corrigiu, aproximando-se para pousar as mãos gentilmente sobre a barriga dela. E se você acha que vou deixar você continuar treinando com espadas nesse estado? Adrian de Valdres, ela disse com falsa severidade. Se você acha que uma pequena gravidez vai me impedir de fazer as coisas que amo. Ele a silenciou com um beijo lento e terno, cheio do amor que havia crescido entre eles como flores. Depois de um inverno longo e cruel, quando se separaram, ele encostou a testa na dela. Não tenho medo desta vez, sussurrou. Nem eu. E era verdade. Não havia sombras de esposas anteriores pairando sobre eles. Não havia dúvidas sussurradas por vozes venenosas. Morgana havia sido executada 6 meses após o casamento, levando seus segredos e manipulações para o túmulo. Adrian havia finalmente feito as pazes com seu passado, e Elara havia encontrado não apenas um marido, mas uma alma gêmea. Marcus! Adrian chamou, e seu leal escudeiro apareceu instantaneamente, como sempre fazia. Sim, meu senhor. Cancele meus compromissos da manhã. Quero levar minha esposa para um passeio pelas montanhas. Adrian! Elara protestou. Você tem reunião com os embaixadores? Os embaixadores podem esperar. Minha esposa grávida quer ver as flores silvestres florescendo nos campos altos, e seu marido devotado pretende realizar esse desejo. Marcos sorriu. Vou preparar os cavalos, meu senhor. Os cavalos gentis, acrescentou com um olhar significativo para a barriga de Elara. Enquanto Marcos se afastava, Elara se aconchegou mais perto de Adrian. Você se lembra, disse ela, da primeira vez que viemos aqui? Quando você ainda achava que era um monstro. Lembro-me de uma jovem muito corajosa que se recusou a acreditar nas mentiras que eu contava para mim mesmo. E eu me lembro de um homem que havia esquecido como ser feliz, mas que estava disposto a aprender novamente. Adrian riu, um som rico e genuíno que ainda fazia o coração dela acelerar. E olhe onde isso nos trouxe. Eles se viraram para observar o castelo, seu lar. As janelas brilhavam na luz da manhã. Flores adornavam os parapeitos. E o som de atividade, alegre, ecoava das cozinhas onde chefe Marta preparava outro de seus festins elaborados. Para casa, Elara disse simplesmente. Para a família. Para o amor. Adrian a puxou para mais um beijo, este mais apaixonado, cheio de promessa e futuro. Lady Elara de Valdres, murmurou contra seus lábios. Você salvou mais que minha vida. Você salvou minha alma. Não, ela replicou sorrindo. Eu apenas ajudei você a lembrar que ela sempre esteve lá, esperando para ser redescoberta. Enquanto caminhavam de volta ao castelo, mãos entrelaçadas, o sol subia mais alto no céu, banindo as últimas sombras dos cantos escuros. No alto da torre que um dia havia testemunhado apenas tragédia, uma bandeira nova tremulava na brisa. Não mais o símbolo solitário do lobo negro de Valdres, mas um desenho novo, o lobo e a corça juntos, cercados por flores de montanha. Símbolo não de poder solitário, mas de união, de esperança, de amor que havia triunfado sobre a escuridão. Na biblioteca que um dia estivera abandona, o antigo livro de lendas permanecia em sua mesa, agora cercado por novos livros, mapas e planos para o futuro do reino. Se alguém o abrisse naquele dia ensolarado de primavera, encontraria uma passagem sublinhada com tinta dourada. As melhores histórias não são sobre príncipes salvando princesas ou princesas salvando príncipes.
São sobre duas pessoas salvando uma a outra e descobrindo que juntas são mais fortes que qualquer maldição, qualquer escuridão, qualquer desespero que o mundo possa criar. E nos campos ao redor do castelo de Pedra Negra, onde um dia apenas vento frio soprava através de terra estéril, flores silvestres cresciam em abundância, não plantadas por mãos humanas, mas brotando naturalmente da terra que havia aprendido novamente como nutrir beleza. Porque é assim que o amor verdadeiro funciona. Ele não apenas transforma corações, ele transforma mundos inteiros. E viveram felizes para sempre, não porque nunca enfrentaram dificuldades, mas porque aprenderam que juntos podiam enfrentar qualquer coisa que o mundo oferecesse. O amor deles se tornou lenda, não por sua perfeição, mas por sua veracidade, um lembrete de que mesmo os corações mais quebrados podem aprender a amar novamente, e que às vezes os maiores monstros são apenas pessoas esperando por alguém que veja além de suas cicatrizes. Das Crônicas do Reino do Norte, escritas pela princesa Elara de Valdres.